Inscreva-se agora no canal Bastidores do Mengão Notícias, ative o sininho das notificações e comente o que você acha dessa bomba que acaba de estourar no Ninho do Urubu. O que está acontecendo dentro do Flamengo vai mexer com todo o Brasil. A Gávea está pegando fogo, e não é força de expressão. Uma reviravolta que ninguém esperava está se desenrolando longe das câmeras, nos bastidores mais obscuros do Flamengo. Informações sigilosas, movimentações estranhas e um nome que até ontem estava praticamente fora dos planos agora retorna ao centro do furacão. O que está por trás da reintegração misteriosa de Vitor Hugo ao elenco principal? Por que o nome do meia, até então descartado por Felipe Luiz, voltou à pauta com tanta força justamente agora, no meio de uma crise velada dentro do clube? A verdade é muito mais complexa e explosiva do que parece. O que você verá a seguir é uma narrativa que poucos ousam contar, uma investigação completa sobre os bastidores do clube mais popular do Brasil, que vive dias intensos, marcados por disputas de poder, vaidade e decisões que podem mudar o rumo da temporada. Essa não é apenas a história de um jogador sendo reintegrado, é o retrato de um Flamengo dividido, com líderes em choque, promessas sendo abafadas e uma torcida que, mais uma vez, está sendo mantida no escuro. A bomba estourou quando ninguém esperava. Após semanas de silêncio, Vitor Hugo, o jovem meia revelado na base do Flamengo e que estava com um pé em Portugal, foi oficialmente reintegrado ao elenco principal. A notícia, a princípio, parecia apenas mais uma movimentação rotineira, daquelas que passam batidas nos noticiários esportivos, mas quem acompanha de perto o dia a dia do clube percebeu que algo estava estranho. A negociação com o Famalicão, que parecia selada, derreteu do dia para a noite. Fontes internas confirmaram. A diretoria chegou a liberar o atleta sem custos, tamanha era a vontade de se livrar do problema. Mas, de repente, tudo travou. O que ninguém esperava era a intervenção direta do presidente Luiz Eduardo Bapista, que nos bastidores chamou a responsabilidade para si e freou a saída do jogador. Isso mesmo, Bap interveio pessoalmente e cancelou o negócio que já estava encaminhado. A justificativa oficial? Vamos reavaliar. Mas a real motivação vai muito além disso e envolve nomes de peso do elenco, disputas de bastidor e até ressentimentos que voltaram à tona nos últimos dias. Nos corredores do Ninho do Urubu, a tensão é quase palpável. A reintegração de Vitor Hugo veio no momento em que o ambiente já estava deteriorado. O atrito entre Pedro e Felipe Luiz, que se tornou público recentemente, foi só a ponta do iceberg. Na verdade, há uma guerra fria acontecendo dentro do vestiário. De um lado, o núcleo mais experiente, liderado por nomes como Bruno Henrique, que apesar de não estarem diretamente no centro da confusão, tem grande influência. Do outro, a nova geração, jovens da base que pedem passagem, mas que constantemente são barrados por decisões internas e acordos de bastidor. Vitor Hugo, com sua trajetória promissora desde 2022, sempre foi visto como um símbolo dessa nova geração, mas nos últimos tempos passou a ser tratado como moeda de troca. Seu empréstimo ao Gaziantep, na Turquia, foi interpretado por muitos como exílio estratégico, uma maneira de afastá-lo sem barulho. Só que o retorno inesperado do jogador, após 35 jogos e 3 gols na Europa, reacendeu velhas feridas. A pergunta que não cala é: por que o Flamengo recuou da venda? A versão mais aceita nos bastidores e que o canal Bastidores do Mengão Notícias obteve com exclusividade é que houve uma movimentação silenciosa por parte de apoiadores e conselheiros influentes do clube. Eles viram na possível saída do meia uma perda irreparável, um erro estratégico, ainda mais no momento em que o Flamengo clama por renovação e criatividade no meio do campo. Além disso, houve uma pressão interna contra a forma como Felipe Luiz estava lidando com os jovens do elenco, mas esse movimento não foi apenas institucional, ele foi político. Com eleições se aproximando, cada decisão da diretoria começa a ser calculada milimetricamente. Reintegrar Vitor Hugo foi um gesto com duplo significado: acalmar os ânimos internos e tentar recuperar o apoio de uma parte da torcida e da ala mais jovem do clube, que vinha se afastando por causa da falta de oportunidades aos crias do Ninho. No entanto, nem tudo são flores. A reintegração causou incômodo em setores do elenco. A sensação é de que decisões estão sendo tomadas acima da comissão técnica. Felipe Luiz, que teria preferido manter o jogador longe, agora precisa lidar com mais um nome no já congestionado setor de meio-campo. Nos treinos, o clima é de estranheza. O técnico evita falar sobre o tema, enquanto Vitor Hugo tenta mostrar que pode ser útil. Mas nos bastidores, muitos veem a situação como uma bomba relógio prestes a explodir. E enquanto isso acontece, o Flamengo mostra força onde ninguém esperava. No amistoso contra o Bayer Leverkusen, um espetáculo à parte reacendeu a esperança da torcida. Os garotos do Ninho deram um show na Gávea, 5-1 contra um dos times mais respeitados da Bundesliga. Gols de Lohan, Matheus Gonçalves, Pedro Leão e Gustavo. Uma verdadeira aula de futebol, com participação de jovens talentos que, curiosamente, também enfrentam a resistência velada da estrutura atual.
Esse jogo, embora simbólico, escancarou uma questão. Por que não apostar nos talentos da casa? Se Lohan, Matheus e Pedro Leão mostraram que estão prontos, por que a direção relutava em dar mais chances para Vitor Hugo? Será que no fundo há uma disputa silenciosa entre o projeto de base do Flamengo e os interesses de empresários e dirigentes que preferem contratações de peso? Mesmo que questionáveis, os bastidores do Mengão estão fervendo e a reintegração de Vitor Hugo pode ser apenas o primeiro movimento de uma sequência de eventos que promete redesenhar o elenco. Não é só sobre futebol, é sobre poder, influência e o futuro de um clube que, mesmo liderando o Mundial e aplicando goleadas históricas, vive um conflito interno que ameaça explodir a qualquer momento. Você, que está aqui assistindo ao canal Bastidores do Mengão Notícias, está tendo acesso a uma informação que ninguém mais está divulgando com essa profundidade. Não se trata de especulação, são fatos colhidos por trás das cortinas, em conversas de bastidor, em trocas de mensagens que revelam um clube em efervescência. Um clube que por fora brilha, mas por dentro tenta segurar as rachaduras de um elenco pressionado, de uma comissão técnica em xeque e de uma diretoria que caminha sobre uma corda bamba. A verdade é que a reintegração de Vitor Hugo pode se tornar o símbolo de uma virada, ou de uma queda. Vai depender do que acontecer nos próximos dias. Uma nova proposta da Europa pode surgir, o jogador pode brilhar e calar os críticos, ou pode ser novamente escanteado, como tantos outros que passaram pelo mesmo ciclo dentro do clube. O Flamengo é gigante, e justamente por isso, cada movimento ecoa de forma ensurdecedora. Hoje, os bastidores gritam por mudança, por coerência, por renovação, e talvez Vitor Hugo seja apenas o primeiro nome de uma lista que ainda vai dar muito o que falar. Agora me diga você, torcedor apaixonado, o que realmente está acontecendo no Flamengo? A reintegração de Vitor Hugo é um acerto ou um erro estratégico? Qual o papel de Felipe Luiz nisso tudo? E até que ponto a política do clube está moldando as decisões que deveriam ser apenas técnicas? Inscreva-se agora no canal Bastidores do Mengão Notícias e ative o sininho das notificações. E comente o que você acha dessa bomba que acaba de estourar no ninho do urubu.